Olá a todos, eu me chamo Expedito Hércules e estou aqui com meu colega Jeitson Roberto. Somos alunos da Univasf, do curso de Agronomia. A disciplina é Biologia do Solo. Vamos falar sobre penicillium SP, com foco no ciclo do fósforo. Os fatores abordados serão as características do micro-organismo, a função no ciclo bioquímico do fósforo, e a aplicação na agricultura junto com os benefícios da mesma. Na taxonomia, vale ressaltar que é do reino Fungi, do filo do Ascomycota e família Trichocomaceae. Jason? Penicillium é um gênero de fungo muito conhecido como os agentes dos mofos. São conhecidas cerca de 1.000 espécies desse gênero, sendo esses fungos utilizados em diversas áreas, como por exemplo na produção de queijos e vinhos, utilizados na produção de medicamentos, pois esses fungos produzem micotoxinas que são utilizadas como antibióticos, como por exemplo a penicilina. Também tem papel na fertilidade do solo, como iremos ver mais à frente. Esses fungos podem se reproduzir de forma sexuada e assexuada, podendo ter forma anamórfica, que é a fase assexuada, onde produzem fiálides e conídeos em cadeia seca, como podemos ver na figura ao lado. Também podem ter forma teleomórfica, que é a fase sexuada, caracterizada pela formação do ascoma ou ascocarpo. Pode passar. Nessa figura podemos ver uma representação do ciclo de reprodução assexuada à esquerda e da reprodução sexuada à direita, onde é possível ver ali o asco miceto. Pode passar. O ascocarpo, no caso. O ciclo do fósforo no solo. O fósforo é um dos nutrientes mais utilizados e mais limitantes na produção agrícola, pois grande parte do fósforo no solo não pode ser utilizado pelas plantas, devido à competição por esse nutriente entre o solo, a planta e os micro-organismos. Então, quando é adicionado fósforo ao solo, parte desse fósforo é retido pelos colóides do solo, de forma reversível ou não, parte é imobilizado pela biomassa microbiana, parte é precipitado, parte pode ser lixiviado em solos mais arenosos, e a parte que está na solução do solo é que pode ser absorvida pelas plantas. Pode passar. Em relação à fase coloidal, o fósforo é absorvido pelas argilas, sendo que parte desse fósforo poderá retornar à solução do solo, o P lábio, e parte será complexado pelas argilas, o P não lábio, sendo fixado no solo. Pode passar. Em relação ao fósforo que é precipitado, ocorre uma reação desse fosfato com formas iônicas de ferro, alumínio e cálcio, formando compostos insolúveis, sendo formado os fosfatos de alumínio e ferro em solos mais ácidos e os fosfatos de cálcio em solos mais alcalinos e neutros. Pode passar. Nesse gráfico, podemos ver que os fosfatos de cálcio são mais solúveis em condições ácidas e mais insolúveis em pH mais alto. E os fosfatos de ferro e alumínio são mais solúveis em condições mais neutras e menos insolúveis e mais insolúveis em condições ácidas. Pode passar. Então, de que forma esses fungos do gênero Penicillium podem atuar no ciclo do fósforo? A primeira é na solubilização de fosfatos inorgânicos. Eles podem liberar ácidos orgânicos ou inorgânicos que podem quelar esses íons ligados ao fosfato precipitado, liberando esse fósforo na solução do solo, ou apenas pela acidificação do meio, que pode acarretar no aumento da solubilização dessas formas inorgânicas presentes nos fosfatos naturais, ou até mesmo nessas formas precipitadas. Pode passar.
Outra forma é na mineralização e na imobilização do fósforo orgânico, onde, no processo de decomposição da matéria orgânica, parte desse nutriente será imobilizado, ou seja, assimilado pela biomassa microbiana, e parte será mineralizado, ou seja, liberado na solução do solo. O equilíbrio entre esses processos depende da relação CP da matéria orgânica, que é a quantidade de fósforo necessária para a assimilação do carbono por esses micro-organismos. Uma relação CP menor que 200 para 1 favorece a mineralização, já uma relação CP maior que 300 para 1 favorece a imobilização. Pode passar. E aqui temos uma representação geral dessa interação desses micro-organismos com o ciclo do fósforo, onde ele participa ali da decomposição da matéria orgânica, solubilizando parte do fósforo e imobilizando parte na biomassa. Na solubilização ali do fósforo presente nos óxidos de ferro e alumínio e também na solubilização dos fosfatos naturais. Pode passar. Aqui eu vou comentar sobre um produto comercial da empresa Philon Bios, é uma empresa canadense, onde ela tem um produto chamado Jumpstart. Foi o primeiro inoculante comercial de fosfato no mundo. O ingrediente ativo é o Penicillium bilae, que foi feito em 1986. E existe algumas vantagens na utilização desses produtos, à base de micro-organismos solubilizadores e mineralizadores de fosfato. E uma dessas vantagens seria o aumento do lucro líquido através do processo onde se gastaria menos com fosfato e por isso aumentaria o lucro. No caso, existe também a substituição ou diminuição de uso de fertilizantes fosfatos solúveis. Isso que esses fosfatos solúveis são problemáticos devido ao processo de fixação a solos tropicais, questão óxidos. E também existe uma vantagem muito interessante que é o uso em sementes com sensibilidades. Por exemplo, esse fosfato ele é utilizado muitas vezes logo na implantação, então para a formação de raízes. Então ele pode ser problemático esse fertilizante a algumas sementes sensíveis, como canola, ervilha e lentilha. Já a inoculação do produto evitaria esse problema dessa sensibilidade. Existe também a diminuição da poluição ambiental, muito pela diminuição das perdas por erosão de fertilizantes, que pode acarretar em eutroficação de rios e lençóis aquáticos. E é isso, pessoal. Muito obrigado e foi um prazer.